Bom dia a todos, Pai seja convosco, amém? Vamos iniciar mais uma Escola Bíblica Quadrangular online. Hoje nós vamos estudar o livro Segunda Epístola aos Tessalonicenses. Meu nome é Silvio Ronaldo, eu sou professor da Escola Bíblica aqui do Santa Lúcia, Jardim Santa Lúcia, em Campo Limpo Paulista. Deixo um abraço do nosso pastor Gildo, da nossa pastora Margarete. Mando aqui um forte abraço para o Marcelão, que está sempre nos socorrendo, sempre dando ideias, sempre acrescentando geniosamente as nossas aulas e chega até a sua casa, no conforto da sua casa. Amém? Vamos fazer uma oração para começar a escola bíblica? Então vamos lá. Amado Deus e poderoso Pai, Senhor, na Tua santa presença, Pai, nós entramos para lhe agradecer por mais um domingo abençoado que o Senhor nos concede, de ânimo e coragem, estarmos de pé no conforto da nossa casa, para assistirmos mais uma aula da Escola Bíblica. Deus, em respeito, Senhor, a este momento, eu peço, Senhor, e convido o Espírito Santo para ser o nosso professor, o nosso lecionador, para que nós possamos ser acrescentados de conhecimento, de graça, de unção para nosso dia a dia. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, seja com cada aluno, seja conosco, professor. Pai, que o Senhor possa, Senhor, esvaziar-me de mim, para que a Sua boca, a Sua palavra, chegue no coração de cada um. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém, Senhor. Amém. Não podemos nos esquecer que faz parte do nosso aprendizado decorarmos os 66 livros da Bíblia, os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. Vamos à música cantando os livros da Bíblia e aí a gente já volta com a aula, papel e caneta na mão, hein? Até já! Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e os 39 livros então do Velho Testamento. A questão: eu amo a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João e os 27 livros então do Novo Testamento. A questão: E aí, já decorou todos os livros da Bíblia? São só 66, é fácil, vai, se esforça. Bom, vamos entrar na aula. Hoje nosso estudo, conforme eu já havia dito, 2 Tessalonicenses capítulo 3, 2 Tessalonicenses, possui 3 capítulos, essa é a nossa terceira lição. Vamos ver a referência à base bíblica, capítulo 3, versículos 4 e 5, diz assim: Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Amém. Então vamos embarcar aí no 2 Tessalonicenses. Alvo da lição: saber. Conhecer a melhor forma de corrigir erros doutrinários pessoais e de outros. Tá?
Então, a gente tem que ficar atento, aprender a corrigir. Às vezes nós temos erros doutrinários pessoais, e nós podemos absorver de outros erros doutrinários. Muitas vezes a gente acreditando, imagine que uma pessoa tem um erro doutrinário pessoal e a gente confia demais naquela pessoa, acha que ela tem muita unção, e até tem, tá? Mas tem defeitos. E a gente acaba abraçando os erros dessa pessoa como verdades absolutas, porque ela é uma pessoa inspiradora, confiável e íntegra, e a gente acaba, sem estudar a palavra, acaba abraçando essa doutrina como pessoal, tá? É mais ou menos assim. Procurar ser dependente de Deus, a fim de conhecer a doutrina correta por meio da oração. Isso é uma prática que poucas pessoas fazem, né? A oração, tá? A oração. Tem outros que só vivem de oração e ficam esperando as coisas sem tomar atitude. Mas o bom senso e o equilíbrio sempre é muito bem-vindo no meio cristão. Identificar os erros doutrinários na vida e trabalhar para corrigi-los, tá? São regras que a gente atribuiu a si próprio ao longo da vida, e aí ao estudar a palavra de Deus a gente percebe que aquelas práticas, elas não são ideais, e a gente deve corrigi-las, essas doutrinas, essas práticas, ok? Vamos lá, entrando na aula, quem está com a apostila, página 13. Vamos lá, quem está com a apostila, página 13. O espaço de tempo que separa as duas cartas aos Tessalonicenses é menor que 1 ano. Isso ocorreu porque a comunidade local não assimilou corretamente as orientações da primeira carta, da primeira epístola, especialmente em relação à volta de Cristo. Havia na igreja alguns falsos mestres que insistiam em dizer que o dia de Cristo já havia chegado, o dia do Senhor, tá? Isso é importante. A igreja estava contaminada e precisava ser reorientada sobre vários aspectos futuros. Tá vendo? A igreja estava com várias doutrinas equivocadas e precisavam ser corrigidas, tá? Por isso, Paulo escreveu 2 Tessalonicenses, que é o segundo volume do manual de fé escrito à igreja em Tessalônica, tá? Então, era isso que Paulo estava fazendo, correções. Através daqueles relatórios, ele havia escrito uma carta. Lembrando, quem assistiu a aula passada vai se lembrar, lembrando que os tessalônicos, os tessalonicenses, na verdade, eles eram pessoas muito boas, muito aplicadas, tá? Eram cristãos ortodoxos, eles eram muito aplicados à doutrina, né? Mas tinham uma certa imaturidade ainda. Então, Paulo estava corrigindo isso, tá? Corrigindo isso. Então, o que acontece? Eles, como a profecia de Isaías falava e fala e afirma duas vindas de Cristo, né? O dia do Senhor está relacionado à segunda vinda de Cristo. E eles, na época, estavam entendendo que o dia do Senhor, o dia de Cristo, tinha ocorrido porque Cristo havia descido à terra, se tornado carne, vivido, morto e ressurreto. Então, naquele momento, uns atribuíam isso ao dia do Senhor, mas o dia do Senhor está relacionado à segunda vinda do Messias, tá? Em breve voltará, ok? Continuando aqui, esta semana, na segunda-feira, agora passada, eu assisti com a Edilane, minha esposa, um episódio. Semanalmente tem o canal Rodrigo Silva Arqueologia. Tá? Rodrigo Silva é um pastor da Igreja Adventista e assim, muito estudioso. Ele é doutor em arqueologia e doutor em teologia. Então eu gosto muito dos ensinamentos dele e do conhecimento dele. E exatamente segunda-feira agora, dia 14, passou um episódio sobre o questionamento se Jesus voltará. Muito interessante, eu acho que são 34 minutos no YouTube, Rodrigo Silva Arqueologia. Eu sou inscrito no canal dele pelo fato de
gostar muito do conteúdo que ele ministra. E exatamente sobre a volta do Senhor, a volta de Jesus foi tratado de uma forma bem contundente, bem abrangente, de diversas áreas dentro do cristianismo, tá? De diversas denominações, e ele trata com muita propriedade. Vale a pena assistir os vídeos dele, viu? E aqui não é uma propaganda de canal, porque ele nem sabe quem eu sou, tá? Pouco importa, mas é para o crescimento e o amadurecimento de cada um de nós buscarmos conhecimento de quem tem conhecimento para passar. Ele é uma pessoa que eu gosto bastante, tá bom? Só uma dica para quem quer estudar, ter uma oportunidade de um momento de lazer, dá uma estudada. Toda segunda-feira ele posta algum assunto interessante para ser discutido. Bom, continuando aqui. Ok, vamos lá. Visão panorâmica do livro. Informações básicas. Grupo Epístolas Paulinas Eclesiásticas, o autor o próprio Paulo. Data 52 depois de Cristo. Local em Corinto. Alvo crentes de Tessalônica. Versículos chaves. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 e 2. Vamos lá, aqui. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Tá? Então aqui ele estava admoestando, advertindo, tá? A igreja de Tessalônica. Expressão-chave, o dia do Senhor. Continuando, aqui é o esboço da aula, tá? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. São apenas 3 capítulos, tá? Encorajamento, gratidão, desânimo, tá? Isso é o que estava acontecendo, para que eles não desanimassem, para que eles fossem gratos e não desanimassem. Segundo capítulo, tá? Instrução e doutrina, ensinamentos. Terceiro capítulo, advertência, exortação, correção, tá? E que houvesse a manutenção da obediência. Prática correta em relação à volta de Cristo. Então aqui eles estavam ensinando sobre a volta de Cristo, porque o dia do Senhor, embora ele já havia estado entre eles, né? O dia do Senhor estava relacionado à segunda vinda. Era sobre isso que ele estava doutrinando, tá? O pessoal de Tessalônica, os tessalonicenses, tá bom? Agora eu vou passar para vocês, tá? Um vídeo de 2 minutos e pouquinho, para você dar uma analisada, para a gente dar uma analisada. Esse vídeo, tá? Ele é uma porção do 1º capítulo de Tessalonicenses. Fica com o vídeo que eu já volto, tá bom? Um ditado popular afirma que a situação faz o ladrão. Ela parte do pressuposto que uma pessoa honesta, em um momento de precisão, se torna desonesta. O que você acha? Concorda com essa afirmação? Bem, discordando deste ditado, alguns argumentam que, na verdade, a situação não faz, apenas revela o ladrão. Estes acreditam que a situação não é desculpa para o erro. Quem é honesto quando tudo está bem, será honesto quando tudo estiver ruim. Encontramos um exemplo deste princípio na igreja cristã de Tessalônica. Na segunda carta que Paulo escreveu a eles, encontramos um relato de perseguições e tribulações que eles estavam enfrentando. No meio desta situação, eles tinham todas as razões para alimentar um espírito de ódio e de amargura. Porém, mesmo em meio às dificuldades, eles desenvolviam o amor e a fé. A partir do verso 3 do capítulo inicial, lemos: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus.
à vista da vossa constância em fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sabe, eu sei que não é fácil, mas não podemos mudar quem nós somos quando a situação ao nosso redor muda. Nossos princípios não podem ser abalados pela inconstância da vida. Da mesma forma, não podemos usar a situação como desculpa para o pecado. Que você consiga florescer, mesmo quando o cenário ao seu redor for apenas deserto. Baseado no vídeo, vamos lá. 2 Tessalonicenses, em uma sentença. Paulo continua a encorajar a igreja em Tessalônica, em face aos sofrimentos presentes. Exorta, adverte os crentes locais em relação às deturpações sobre a volta de Cristo. Eles estavam sofrendo muita tribulação, muita dificuldade, muita luta, mas quando genuinamente nós nos convertemos a Cristo, não importa o que nós iremos passar, tribulações, dificuldades, lutas, nós somos íntegros. Não importa se no muito, não importa se no pouco. Temos que ter o modelo de Cristo, sermos íntegros. E isso o Espírito nos acusa, então isso é importante. Paulo estava tratando com eles sobre isso, encorajando a igreja a se manter firme, independente do sofrimento, porque isso é passageiro, isso é temporário, que leve a vida inteira, mas te leva para o alvo, que é Cristo, que é a salvação, a vida eterna. Então o que acontece? Ele estava encorajando a igreja, independente das tribulações, se manter firme, se manter íntegro, se manter convertido, cristão. Amém? Ok, vamos lá. Continuando a apostila, que já estamos continuando, né? Enfim, comparação entre as epístolas, ok? Certo. Não é difícil perceber que as duas cartas são similares. Aproximadamente um terço da primeira é reafirmado na segunda. Em 2 Tessalonicenses, Paulo é mais formal e objetivo que em 1 Tessalonicenses. Isso é explicado pelas circunstâncias um pouco mais conturbadas naquele momento. Vejamos agora um quadro comparativo das duas cartas, das duas epístolas. Vamos dar uma conferida nas duas epístolas. Ok, tá certo. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Tá? Paulo tratou aqui sobre a consolação. Depois ele fez correções. Tá? Por que correções? Porque alguma coisa aqui ensinada, tá? Foi desviada aqui, então precisou corrigir, trazer para o eixo, trazer para a doutrina. Tá? Encorajamento. Paulo aqui dava muito encorajamento ao povo de Tessalônica. Aqui ele passou a dar advertências, ou seja, a dar conselhos, a fazer correções. Tá? Escatologia. Aqui escatologia foi tratado nos dois temas. Escatologia trata sobre a doutrina do fim do mundo. Tá? Então ele tanto tratou sobre o fim do mundo aqui, através do dia do Senhor, que é a vinda de Jesus, a segunda vinda, como aqui. Ele em ambos falou sobre os fins dos tempos, tá? A volta de Jesus. Aqui ele tratou sobre a volta de Cristo e aqui sobre o dia do Senhor. Veja que muda-se os temas, as formas de escrever, mas o objetivo é o mesmo. O dia do Senhor e a volta de Cristo, né? É o mesmo assunto, tá? Ele estava tratando sobre o mesmo assunto usando palavras diferentes. Só isso, tá? Então, consolação. Aqui, perceba que aqui ele estava menos formal, mais solto. A igreja estava sendo
elogiada pelo comportamento. Então estava consolando, dando força para a igreja, explicando sobre a doutrina do final dos tempos, que é a volta de Jesus. Como menos de um ano depois ele voltou a escrever, ele teve uma escrita mais formal, mais rígida, tá? Já corrigindo, já advertindo, tá? Mas não deixou de falar da importância que o alvo, tá? É o dia do Senhor, o alvo é o fim dos tempos, né? Estar pronto para os fins dos tempos. É isso que ele tratou na segunda carta. Ok, eu me perdi, mas eu me acho. Vamos lá. O problema escatológico da igreja. Vamos entender isso. Ok, eu tenho aqui. A segunda carta aos Tessalonicenses apresenta também o tema Segunda Vinda de Jesus. Havia crentes naquela igreja que agiam como se o dia do Senhor já houvesse chegado. Paulo exorta veementemente, Paulo adverte, admoesta, né? Aconselha veementemente, fortemente, insistentemente, tá? Os que, usando o pretexto da imediata volta de Jesus, não queriam trabalhar, ok? Não queriam trabalhar. Perfeito. Então o que acontece? Entenda isso. Qual é o problema escatológico? Qual é o problema da doutrina dos fins dos tempos? As pessoas acreditavam, tá? Que algumas delas, que Jesus já tinha vindo, que já eram os fins dos tempos, que já tinha acontecido, que não precisavam trabalhar para resgatar novas pessoas, para não se perderem. Então era essa divergência que eles estavam tendo, e Paulo estava ensinando sobre isso, tá? Então aqui nós temos duas referências, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8, versículo 10 e versículo 11. Então vamos lá. 2 Tessalonicenses 3, 8. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Versículos 10 e 11. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Baseado nesses textos, eu vou soltar mais um vídeo para reflexão. Vamos dar uma olhada nesse vídeo para reflexão e eu já retorno em seguida, tá bom? Até já! Um famoso ditado popular é atribuído a Benjamin Franklin: o trabalho dignifica o homem. Essa frase nos lembra que o trabalho é parte importante no processo de desenvolvimento do caráter humano. No capítulo 3 da segunda carta que Paulo enviou aos Tessalonicenses, ele apresentou um conselho bem claro, simples e direto. No verso 10 lemos: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Neste texto, Paulo está usando uma hipérbole, ou seja, um exagero para falar da importância do trabalho para a manutenção da vida. Muitos estudiosos acreditam que Paulo está fazendo uma alusão ao texto bíblico do Antigo Testamento de Gênesis 3,19, onde Deus ordena que o homem trabalhe para conseguir seu alimento. O fato é que, biblicamente, o homem não foi projetado para a ociosidade. E vale lembrar que o quarto mandamento da lei de Deus, que fala sobre a importância de se descansar um dia por semana, também fala da importância de se trabalhar nos outros 6 dias. Para concluir, me permita compartilhar uma história que já vi se repetir na vida de muitos indivíduos. Conheço casos de pessoas que nasceram em famílias pobres e precisaram trabalhar duro para conseguir as coisas na vida. Nesse processo de conquista, desenvolveram valores importantes como a economia, disciplina e apreço pelos bens adquiridos. Porém, quando estas pessoas se casam, muitas caem no erro de querer evitar que os filhos passem pelas situações desafiadoras que eles passaram.
Então fazem de tudo para poupar as crianças das obrigações do trabalho e lhe dão tudo de mão beijada. Mas diante de tal criação, não são raros os casos nos quais os filhos destroem tudo que os pais construíram. Isso acontece principalmente porque, ao serem poupados do trabalho, eles não aprenderam a desenvolver os valores que o trabalho ensinou a seus pais. Então, não sabem o valor das coisas que têm. Por isso, o trabalho não é importante apenas pelas coisas que nos possibilita comprar, mas pelas qualidades que eles nos ajudam a desenvolver. Como já dizia minha mãe, mente vazia é a oficina do mal. Assistiram? Então, na verdade, a ideia desse segundo vídeo, é para que a gente possa perceber a importância de não ficarmos parados, tá? É óbvio que é feita uma analogia do trabalho do dia a dia com rendimento e tudo mais, do trabalho para a obra, para o reino. Não podemos descansar, o dia do Senhor não chegou. Pelo fato do dia do Senhor não ter chego, tá? A nossa função é cumprir o ID. Então nós precisamos trabalhar incessantemente para falar do amor de Cristo para as pessoas, para que mais pessoas estejam preparadas ao dia do Senhor, ao dia de Cristo, à volta de Cristo, porque em breve Ele voltará, Então é nesse sentido muito importante a gente ter esse foco do trabalho, de falar do amor de Cristo, do resgate, do retorno, da vinda, do alvo da vida eterna, do galardão, de ser premiado com a coroa da vida. Amém? Então, continuando. Tessalonicenses para hoje. É muito comum encontrar pessoas que ousam deturpar, mudar, falar o contrário, a doutrina das coisas futuras. Assim confundem outros crentes. Tenha zelo pela doutrina de Cristo, examinando bem o que lhe é ensinado. Então é importante aqui, muitas pessoas, não sei se é o seu caso, seguiam simplesmente o que o outro está falando, E não que não seja importante ouvir o ensinamento do outro, mas é necessário que nós examinemos as Escrituras para que a gente possa saber exatamente o que aquela pessoa está falando. Porque a gente conhecendo as Escrituras, as pessoas podem querer modificar as doutrinas que você está preparado, que você não está aceitando. Entendeu? É esse cuidado que a gente tem que ter. Continuando, ok? A escatologia reafirmada, o ensinamento das doutrinas dos fins dos tempos reafirmada. À medida que Paulo exorta aquela igreja, ele também reafirma a doutrina da volta de Cristo, apresentando seus principais elementos: perspectiva, propósito, plano, ordem. Nós vamos agora seguir na apostila. Nesse momento nós vamos ter bastante anotações, porque eu não vou ler todas as referências, senão fica muito pesado, muito demorada a aula, tá? Então nós vamos somente informar as referências, algumas eu vou ler, mas a maioria eu vou só pedir para você anotar, que também você pode, ao término da aula, voltar a ouvir essas referências, eu já ia anotando agora, tá? Papel e caneta na mão. Vamos lá, estou na apostila, página 14, E aí é o seguinte: perspectivas, convicção de recompensa para os santos. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que eu reproduzi aqui. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Aí outra referência da perspectiva, convicção da vitória final de Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, que eu também reproduzi aqui. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Item B, propósitos.
Justificativa sobre os perseguidores. Anotem, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Descanso aos atribulados. Capítulo 1, versículo 7. É tudo 2 Tessalonicenses, tá? Capítulo 1, versículo 7. Este eu reproduzi. A dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Continuando aqui. Agora são outras várias referências que é para anotar, tá? Tudo em 2 Tessalonicenses. Castigo aos que rejeitaram o Evangelho, capítulo 1, versículos 8 e 9. Louvor do nome de Cristo, capítulo 1, versículo 10. Reunião dos santos, capítulo 2, versículo 1. Destruição final do iníquo, capítulo 2, versículo 8. Plano, ordem, item C. Anotem, tá? Operosidade do mistério da iniquidade, capítulo 2, versículos 6 e 7, lembrando que é tudo 2 Tessalonicenses. Remoção do que detém o mistério da iniquidade. A iniquidade é aquela pessoa que não quer andar direito, é aquela pessoa que peca constantemente, tá? Aqui está sendo tratado do inimigo mesmo, literalmente do diabo, tá? Capítulo 2, versículo 7. Este próximo versículo, o 8, vai ser repetido em 3 referências, por isso eu reproduzi ele aqui. Então a revelação do mistério da iniquidade, fala sobre o capítulo 2, versículo 8, a volta de Jesus Cristo, capítulo 2, versículo 8, e destruição total do mistério da iniquidade, também capítulo 2, versículo 8. Por isso eu reproduzi ele aqui. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Estamos repetindo isso, tá? Oposição do mistério da iniquidade a tudo que se relaciona a Deus. Capítulo 2, versículos 9 e 10. E engano generalizado na terra. Capítulo 2, versículos 11 e 12. Então, se você observar, todos 2 Tessalonicenses, todos no capítulo 2, essa parte de referência aqui, dos versículos 6 até os versículos 12. Então, essa sequência fala sobre o plano, sobre a ordem, ok? Enigmas da epístola, enigmas da epístola, ok? Vamos lá, enigma, tá? É definição de algo por suas qualidades ou particularidades, mais difícil de entender. Os oráculos falavam por enigmas, né? Ok, vamos lá. Alguns textos, deixa eu só dar uma seguida aqui, espera um pouquinho. Isso, enigmas da epístola, ok. Alguns textos não foram explicados em detalhes pelo apóstolo Paulo. A seguir apresentamos 2 enigmas da epístola, mostrando as posições mais aceitas entre os estudiosos. Homem da iniquidade, aquele que detém. Onde a gente encontra o homem da iniquidade? Nós vamos ter lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, a parte B, que diz assim: não deixe que ninguém, vou ler todo o versículo, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, tá? Que é a negação da fé cristã. E então será revelado o homem do pecado, tá? O homem do pecado, o homem da iniquidade, tá? O filho da perdição, dependendo da versão, é tratado como o homem da iniquidade. Na versão que eu li, que é a NVI, é o homem do pecado, tá? Mas a gente bem sabe, já estudou sobre isso, que a iniquidade é o pecado repetidamente, tá? Vamos lá, de uma forma singela, ok? E aí nós temos também, ok, certo. Continuando, o homem da iniquidade, depois a gente explica sobre aquele que detém. Agora eu vou para a apostila, página 15, tá? O homem, item A, homem da iniquidade.
mais conhecido como Anticristo, o homem da iniquidade, o que não cumpre a lei, tá? É visto em toda a Bíblia, mas de maneiras distintas. Ele aparece desde o Gênesis como a semente definitiva da serpente, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que eu reproduzi aqui. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Foi profetizado por Daniel, está lá em Daniel capítulo 9, versículo 7, capítulo 12, versículo 11. Anotem, Daniel 9, 7 e 12, versículo 11. Confirmado por Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 15. Anotem. E derrotado, o capítulo 24 de Mateus, tá? Ele é escatológico, tá? Se você pegar isoladamente o capítulo 24 de Mateus, você vai estar tratando sobre escatologia, sobre a vinda de Cristo, a segunda vinda, tá bom? Então dê uma lida com calma no capítulo 24 de Mateus, que você vai ter dentre os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, né? Dentre os evangelhos parecidos que se complementam, que se completam, os evangelhos sinóticos, o capítulo 24, ele é o que mais trata sobre a volta do Messias, ok? E que fala sobre o fim dos tempos, né? E derrotado no Apocalipse. Apocalipse 19, versículos 19 e 20 e Apocalipse 20, versículo 10, que eu reproduzi aqui, tá? Então, vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então tomem cuidado com os sinais miraculosos, porque nem todos são ordenanças do Senhor. O diabo pode também se manifestar com sinais miraculosos, tá? Tomem cuidado. Apocalipse 20, versículo 10. O diabo que as enganava foi lançado no lago do fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todos sempre. O falso profeta é o anticristo, tá? Dia e noite, atormentados dia e noite. Aquele que detém. Vamos lá, então, item B, aquele que detém. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, tá? A parte B, o finalzinho lá. A verdade é que o mistério, vou ler inteiro, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém, tá? Aqui, os estudiosos entendem que mais provável que seja o Espírito Santo em seu mistério ativo na Igreja de Cristo, tá? Só para que a gente entenda que Paulo falou em enigmas, não foi muito claro o que ele disse aqui. 2 Tessalonicenses para hoje, a iminência da volta de Jesus não pode ser desculpa para a inatividade no serviço do reino, mas um incentivador. Mesmo que seja difícil entender todos os aspectos que cercam a doutrina da volta de Cristo, firme na vida, na esperança de que um dia ele voltará. Eu comentei há pouco sobre um vídeo que eu assisti na segunda-feira passada. O pastor Rodrigo Silva até comentou, muita gente busca se aproximar de Deus para ter a vida eterna, não porque ama Deus, não porque ama Jesus Cristo, mas porque tem medo do inferno. O reino dos céus não será formado por pessoas que têm medo do inferno. O reino dos céus, né, a nossa morada eterna com Cristo, a nossa salvação, ela está relacionada para as pessoas que amam a Cristo, que têm um prazer na volta dele, que têm o desejo da volta dele, e não porque estão querendo não ir para o inferno, porque têm medo do inferno. Olha que interessante.
Porque pensa, se você vai para um lugar que você não gosta, mas para fugir de outro que você gosta menos, aquele lugar, o céu, vai ser um inferno para você. Por quê? Porque se você vai para um lugar que você não gosta, em detrimento a um lugar que você gosta menos, você não é merecedor daquele lugar. Para você ir para a salvação, você não vai para a salvação porque você tem medo do inferno. A gente foi educado, né? Muitos de nós fomos educados desde bebês a ter medo do pecado, a ter medo do inferno. Nós não temos que ter medo, nós temos que combater, nós temos que eliminar isso da nossa vida, da nossa carne, mas nós não temos que ter medo. Então, ir para o reino dos céus não significa eu só vou porque eu tenho medo do inferno, porque ali é pior que aqui. Não, se você não desejar a volta de Cristo, se você não o amá-lo, não desejá-lo, você não está qualificado. O inferno, ele não pode ser o seu termômetro para ir para o céu, tá? A tua medição, a sua mensuração para ir para o céu é o amor em Cristo. Pensa com profundidade no que eu estou falando. Pensa muito sério no que eu estou falando. Ir para o céu é uma dádiva dos apaixonados por Cristo e não os temerosos do inferno. Pensa e ore neste sentido. Lembrando que também foi tratado, tá, sobre... Eu vi um outro vídeo que tratava sobre Lázaro e o rico, tá, que é uma parábola. Tá? Tem um estudo aprofundado sobre isso, mas eu não vou entrar no mérito. Tá? Tem um estudo aprofundado sobre isso, de que Jesus não viveu aquilo, ele simplesmente era uma história que ele recontou, mas eu não vou entrar no mérito, tá? Neste momento. Então, ali mostra que o rico então pede, por não conseguir voltar, ele pede para que Lázaro reencarne, né? Volte ao povo dele, do rico, para pedir para os seus irmãos, os seus parentes, se corrigirem para não ir para o inferno, tá? Mas isso é só uma analogia, não vou entrar no mérito, ok? Eu entendo que aquilo realmente não aconteceu, era meramente uma história contada por Jesus, recontada por Jesus e não criada por ele no livro de Lucas, tá bom? Isso é uma outra história. Vamos continuar aqui. Ok. Você sabe que eu me perdi, mas eu me acho, né? Oração da epístola. Oração na epístola, ok? Mais uma vez percebemos a devoção prática do apóstolo. Ele é intenso ao incentivar a igreja a orar. Sem oração é impossível haver intimidade com Deus. Vejamos o resumo. Ok. Petição, propósito e em que texto que está? O pedido, cumprir com poder os propósitos de Deus. Propósito, glorificar a Cristo. Está aqui em capítulo 1, versículos 11 e 12. Consolar corações é o pedido. Propósito, confirmar os crentes em toda boa obra e boa palavra. Capítulo 2, 16 a 17. Conduzir corações é o pedido. O propósito, estar constantemente em Cristo. O mente aqui está por minha conta. Capítulo 3, versículo 5. Ter contínua paz em todas as circunstâncias. Ter comunhão com Cristo é o propósito. Gente, presta atenção nessa petição. Ter contínua paz em todas as circunstâncias. Não é em época de calmaria, é em todas as circunstâncias. Não é quando eu estou com dinheiro no bolso, é em todas as circunstâncias. Não é só quando eu estou com saúde, é em todas as circunstâncias. Não é quando eu estou empregado e bem empregado, é em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Para ter comunhão com Cristo. Capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Esse aqui é o outro capítulo 3, versículo 16, né? Porque em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, é o maior dos princípios bíblicos, né? Mas está ótimo. Vamos continuar? Ok. Tessalonicenses para hoje. Deixa eu ver se eu anotei esse aqui. Deixa eu só voltar no Tessalonicenses capítulo 3 aqui, no capítulo 3, versículo 16, que eu tenho o texto aqui, tá?
o próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Amém? Vamos lá. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, aqui já é 1 Tessalonicenses, é o livro anterior, capítulo 5, versículo 17. Você é praticamente assíduo, tá, desta ordem? Você é praticante sem cessar, constante, né? Insistentemente, assíduo dessa ordem de orar sem cessar? Determinação para você ter intimidade com Cristo, com Deus, tá bom? Vamos então aqui, deixa eu só seguir aqui que eu me perdi um pouquinho, mas eu me acho. Tá, ok. Vamos agora aqui. A doutrina, conclusão. A doutrina do regresso do Senhor requer equilíbrio entre a espera e a ação. É uma perspectiva que deve estimular a santidade, não a indolência. Eu até anotei aqui, não a impassibilidade, não a indiferença. Tá? É uma perspectiva que deve estimular a santidade e não, tá, a indiferença. Isso está em Descobrindo a Bíblia, é um livro de estudo, tá? Na página 461. As palavras finais de Paulo são a melhor maneira de concluir esta lição. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Tá? Aí eu vou soltar agora mais um vídeo, certo? Esse vídeo, na sequência, eu vou finalizar a aula. Preste atenção, por favor, e a gente já volta. Fica com o vídeo. Um filme lançado em 1999 que marcou o cinema mundial foi Matrix. O enredo gira em torno do protagonista Neo, o qual descobre que o mundo no qual vive não é um mundo real e verdadeiro. Os humanos são meros escravos de um poderoso sistema de computadores designado Matrix, que controla a mente humana. Um momento icônico é que o personagem Morpheus, cujo nome é uma referência ao deus dos sonhos na mitologia grega, dá a possibilidade de Neo de escolher entre tomar a pílula azul ou a vermelha. Tomando a azul, Neo voltará à sua ilusória e superficial vida. Se optar pela pílula vermelha, conhecerá a verdade que está por detrás do mundo que julga ser real. Neo arrisca e opta pela pílula vermelha, conhecendo finalmente a complexa verdade por detrás do seu mundo de aparências. Interessante é que o filme apresenta outro personagem chamado Cypher, o qual escolhe viver no mundo de aparências, por não gostar do mundo real. Você consegue imaginar alguém que decide viver uma irrealidade? Mas sabe, esta é uma metáfora muito atual para os nossos dias. A verdade quase nunca é confortável, por isso que muitos preferem o conforto da mentira. A Bíblia fala sobre tais indivíduos. No 2º capítulo da 2ª carta que Paulo enviou aos Tessalonicenses, contém uma alerta muito séria. No verso 11 lemos: É por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. A operação do erro se refere ao estado de prisão de alguém que escolhe a mentira como opção. Quando alguém chega neste nível, ela está perdida, mesmo que ainda esteja viva, pois a verdade não tem mais como alcançar sua mente. Como alguém chega a este nível? No verso 12, Paulo declara: a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O texto bíblico descreve um grupo de pessoas que não dão valor ao que é verdadeiro, mas se divertem com o que é mentira. A mente dessas pessoas pouco a pouco vai se distanciando da verdade, até o ponto que o que é verdadeiro não toca mais seu coração. Como Satanás consegue fazer isto? Os versos 9 e 10 declaram: Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram
o amor da verdade para serem salvos. Então, cuidado com as aparências. Os sinais e prodígios são apenas ilusão de um mundo irreal que quer te prender à matrix do erro. Escolha a verdade. Viram o vídeo? Prestaram atenção na mensagem? Eu vou finalizar a nossa aula com um texto que está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versos 7 a 17. Se você puder, feche os teus olhos e ouça o texto que eu vou falar e medita nele. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versos 7 a 17. 2 Tessalonicenses é um livro bem pequeno. Ele tem 3 capítulos, contendo o primeiro capítulo, 12 versículos, o segundo, 17 e o terceiro, 18 versículos. É muito pequeno, é muito pequeno. Então, se você pegar aí, você tem 35, você tem 49 versículos para ler. É bem pequeno. Leia ele, não vou pôr a foto aqui novamente, leia ele. Você pode ler 2 vezes na semana, né? E ainda sobrar o domingo para o descanso, tá bom? Então feche os seus olhos, né? Se esvazie de tudo o que está te incomodando agora e preste muita atenção, medite no que eu vou ler agora. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 a 17. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem poder da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Amém? Então, cuidado com as aparências. Escolha a verdade. Não posso terminar essa aula de forma melhor. Não posso finalizar essa aula com ensinamento não menos valoroso do que a verdade. Busque a verdade, viva a verdade, ensina a verdade em busca do alvo, vida eterna com Cristo. Amém? Aguardando Ele para a segunda volta. Silvio, e se eu morrer antes dele voltar? Se você fez todo o processo e morreu, quando ele voltar, você será levado. Simples assim. Simples assim. Então nada é perdido, sempre no alvo da segunda volta. Amém? Vamos encerrar a aula. Amado Deus e poderoso Pai, Senhor, na Tua santa presença, eu lhe agradeço por essa aula abençoada, por essa mensagem maravilhosa, Senhor, por a oportunidade que o Senhor nos dá
Senhor, de ouvirmos mais de Ti, aprendermos mais de Ti. Pai querido, Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, que essa semente da verdade seja plantada e brote no coração de cada um que está assistindo. Deus, que essa mensagem vá o mais longe possível, que possa ser incomodada cada pessoa que está assistindo para replicar, para encaminhar para pessoas que eles amam e desejam que tenham uma vida eterna contigo. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, que cada um aqui, Senhor, seja consciente da verdade a ser seguida, que tenham força, ânimo e coragem para continuar nos seus caminhos, Pai. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, Pai, desejar e agradeço por esse domingo abençoado que o Senhor nos concede em família. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém e amém. Bom domingo dirigida pela verdade, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.